Oi gente, tudo bem com vocês? Quando vocês leem um romance, vocês já pararam para pensar que um pouco da história do autor pode estar ali no romance? Que o romance pode trazer um pouco de características autobiográficas do autor? Pois é exatamente isso que se supõe que aconteceu com Dom Casmurro. Dom Casmurro é um dos principais livros da literatura brasileira, escrito por Machado de Assis. E acredita-se que há um tanto da autobiografia do autor na história de Dom Casmurro. Para quem não se lembra, Dom Casmurro é um dos principais romances da literatura brasileira, se não for o principal romance, né? É um romance psicológico que narra a relação, né, amorosa de Bento Santiago e Capitu. Capitu é a moça com olhos de ressaca, né, do Machado de Assis. Só que esse romance é um romance não confiável, né? Porque ele é narrado sobre a perspectiva do Bento Santiago, o Bentinho. Então, o Bentinho, ele está narrando a história dele e na história ele é a vítima e a Capitu traiu ele. Então, ele passa todo o romance tentando justificar esse sentimento de culpa que ele carrega, essa culpa por ter acusado Capitu de traição. E ele diz que desde pequeno ele era um menino inocente que foi seduzido pela Capitu e que a Capitu é culpada. No final, não há um veredito, né? Então, é a gente que decide se vai acreditar no Bentinho ou não. Mas o que eu quero relacionar, né, a história de Dom Casmurro com Machado de Assis e com o livro que eu vou falar hoje. Machado de Assis, ele teve um casamento duradouro com Carolina Novaes. Eles foram muito parceiros um do outro e parece que eles tinham uma vida sossegada, uma vida pacata, sem grandes emoções. Ela até o ajudou muito porque ele tinha crises de epilepsia, então era ela que dava todo o apoio. E quando ela morreu, ela faleceu antes dele, ele sofreu demais. Só que assim, a biografia de Machado de Assis, ela tem alguns fatos, né, que os biógrafos conseguiram levantar, mas quando chega na parte do casamento, da relação amorosa que ele teve com Carolina, há algumas lacunas. Essas lacunas, elas não conseguiram ser preenchidas, por quê? Porque elas foram envolvidas por um grande mistério. Então, começa tudo, né, com a própria história da Carolina. A Carolina, ela veio da cidade do Porto, em Portugal, para o Brasil, solteira, aos 33 anos, fazendo toda essa viagem de navio, na companhia de um músico boêmio chamado Arthur Napoleão. Então, isso já era um pouco estranho para a época, né? A sociedade cristã, católica do século XIX, estranhava uma mulher estar solteira aos 33 anos e viajar no navio na companhia de Arthur Napoleão. E quando ela chega, né, no Brasil, passado algum tempo, ela conhece Machado de Assis, se casa com ele e o Arthur Napoleão, que acompanhou ela nessa viagem, é o padrinho dos dois. O que traz mais intriga nessa história é que esse músico boêmio que realmente existiu, o Arthur Napoleão, ele escreveu suas memórias. E ao escrever suas memórias, ele relatou que ele preferia omitir a parte de Carolina porque ele não gostaria de manchar a reputação de Carolina. Então isso já gera, né, uma pulga atrás da orelha sobre a história de Carolina. E para aumentar ainda mais o mistério, né, Machado de Assis, ele era um homem muito reservado, ele não falava muito da vida pessoal dele. A maioria dos biógrafos, né, quando foi pesquisar a biografia de Machado de Assis, encontrou muitos vestígios, né, da história dele nas crônicas que ele escrevia, porque ele, por si só, era muito reservado. E aí, ele queimou todas as cartas que ele trocou com Carolina durante a vida, né? E ele só deixou 2 cartas. E numa dessas cartas, né, para aumentar o mistério, havia a seguinte passagem que eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim: tu pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e pensar. Como não te amaria eu? Além disso, tens para mim um dote que realça os mais. Sofreste. Então, o que a gente fica sabendo? Que a Carolina tinha um passado de sofrimento e provavelmente um sofrimento amoroso, né? Então, essas lacunas e esse mistério em torno da Carolina, que sofrimento foi esse que ela carregava consigo quando chegou no Brasil e conheceu Machado de Assis, né? Que histórias Carolina carregava? E isso tudo não tem respostas. E aí foi uma jogada muito inteligente, né, do autor José Almeida Júnior, de trazer essas respostas nessa ficção histórica chamada O Homem que Odiava Machado de Assis.
O José Almeida Júnior, ele se aproveitou, né, desse mistério, dessa lacuna, dessa falta de respostas que há para criar um personagem ficcional chamado Pedro Junqueira. E esse Pedro Junqueira, ele tem uma história para contar, uma história que meio que denigre a imagem de Machado de Assis e que explica muita coisa. Então eu vou contar um pouquinho sobre o enredo do livro para vocês e dizer por que eu gostei tanto, porque na verdade eu adorei esse livro, eu devorei em poucos dias, em 3 dias mais ou menos, chegou semana passada para mim pela editora Faro. O livro começa relatando o velório de Joaquim Maria Machado de Assis, o Machado de Assis, né? E esse velório está acontecendo no edifício do Silogeu, no Rio de Janeiro. Esse edifício do Silogeu é onde funcionava a Academia Brasileira de Letras. E o autor, né, eu conversei com ele disse que foi lá pessoalmente conhecer esse edifício para retratar aqui no livro. Então está acontecendo esse velório e o Pedro Junqueira, que é o homem que odiava Machado de Assis, ele está na Taverna do Ferreira, que funciona ali na frente do edifício do Silogeu. E ele está pronto para dizer que Machado de Assis era um leviano, para desmoralizar Machado de Assis, para dizer tudo que ele sabe sobre Machado de Assis e que as pessoas não sabem, que as pessoas desconhecem, né? E ali na Taverna do Ferreira, logo no início, a gente fica sabendo de um mexerico da vida de Machado de Assis, que dizia-se que Machado era estéril. E aí é nesse momento, né, que o Pedro Junqueira, que é esse personagem fictício que odiava Machado de Assis, encontra um outro desafeto de Machado de Assis, que é o Silvio Romero. Esse desafeto de Machado de Assis foi real, foi verdadeiro, e aí começa a ficção se misturar à realidade. E o Silvio Romero diz para Pedro Junqueira: você deve escrever tudo que sabe sobre Machado de Assis. E é aí que esse livro começa com a infância de Machado de Assis junto a Pedro Junqueira. Então vamos lá. O livro ele faz um retorno, né, no tempo e a gente vai para o momento em que Machado de Assis tem 6 anos e o Pedro Junqueira, esse personagem fictício, também tem 6 anos e eles vão se conhecer no Morro do Livramento, na chácara da Dona Maria José. E essa Dona Maria José, ela realmente existiu, ela foi madrinha de Machado de Assis e ela tinha essa chácara, né, que era a governância mais ou menos lá do Morro do Livramento. O Machado de Assis, ele era neto de escravos, o pai dele era mulato, a mãe dele era branca, o pai dele trabalhava como pintor nessa chácara do Livramento e a mãe dele, por ser branca, ela pegava pequenos serviços, tipo costura ou cozinha, mais ou menos assim. E ele era um agregado na chácara, né? Então acredita-se que Machado de Assis teve alguns privilégios, apesar dele ser neto de escravos, né? Então provavelmente ele tinha livre acesso à biblioteca da casa, né, da Dona Maria José. Provavelmente a educação dele teve influência dos padres que estavam por ali na chácara, então ele teve alguns privilégios. E aí aqui no romance, né, começa assim: esse Pedro Junqueira, ele é filho de um aristocrata, de um barão do café, mas ele perdeu a mãe e então ele tem que ir morar nessa chácara. Ao chegar nessa chácara, ele não se conforma que um agregado como Machado de Assis possa frequentar a mesma mesa que ele, possa ficar no mesmo meio que ele, né? E aí eles vão ter alguns conflitos já a partir da infância. Então assim, quando o José Almeida Júnior, ele coloca que o Pedro Junqueira, aos 15 anos, é mandado para estudar em Coimbra, né, lá em Portugal, ele consegue, né, colocar essa história ficcional em contato com a história de Carolina. Porque ele vai estudar em Coimbra e quando ele visita a cidade do Porto, ele acaba conhecendo Carolina. E através disso, né, a gente vai acabar conhecendo a família de Carolina. Carolina tinha um irmão chamado Faustino, ele era um escritor com problemas mentais que vivia no Brasil. E isso realmente é verdade e foi através de Faustino que Carolina conhece Machado de Assis no Brasil. Mas nesse romance aqui, então a gente vai conhecer a família de Carolina, o pai, a mãe, um outro irmão muito cuidadoso, muito zeloso, muito ciumento, né, de Carolina. Então ele cria, né, esse enredo fictício cheio de tramas e cheio de dramas, né, para justificar esse sofrimento da Carolina em Portugal. E aí eu não vou ficar entrando em detalhes, né, para não trazer spoilers para vocês. Mas ele amarra a história de tal maneira que a Carolina deixa Portugal junto, né, com o Arthur Napoleão, vem de navio para o Brasil,
No Brasil, através do Faustino, ela conhece Machado de Assis, se casa com Machado de Assis e o Pedro Junqueira também retorna ao Brasil. E aí é muito interessante porque ao retornar para o Brasil, o José Almeida Júnior também cria, né, uma história em que ele vai trabalhar junto ao Visconde de Rio Branco. E aí traz uma história do Brasil para perto da gente. Porque assim a gente está acostumado, né, a estudar a história do Brasil, a época da abolição, através dos livros de história. Só que isso é tão metódico, é tão cansativo, né? E ao encontrar essa história, né, na visão do Pedro Junqueira, que vai trabalhar junto ao Visconde de Rio Branco, a gente começa a compreender a história de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fácil, né? E eu aprendi demais, porque às vezes a gente fala assim, nossa, a Princesa Isabel foi lá e assinou a lei do ventre livre. Mas aqui no livro ele conta o processo, como foi, né, essa lei do ventre livre ser aprovada, como que foi o enfrentamento, né, da sociedade, o enfrentamento da mentalidade da sociedade naquela época. E ele traz assim uma novidade para mim, que o José de Alencar, né, um escritor de Iracema, de Guarani, ele era contra a abolição da escravatura. E ele era contra a lei do ventre livre, né? Então aqui no livro, né, o José Almeida Júnior nos aproxima de grandes nomes, né, da literatura, como José de Alencar, da política, como o Visconde de Rio Branco. E enfim, a história vai se desenrolando, um pouco de ficção, um pouco de verdade, até que o Pedro Junqueira, ele encara mais uma vez com Machado de Assis. Era o desafeto dele na infância e volta a ser um desafeto, né, na vida adulta. Por quê? Porque Machado de Assis está casado com Carolina. Carolina já tinha conhecido o Pedro Junqueira em Portugal. E além disso, o Pedro Junqueira acusa Machado de Assis de ser um plagiador. Diz que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um plágio. Então, assim, é uma história muito bem costurada, muito bem escrita, que através dessa lacuna, né, na biografia de Machado de Assis, ele infiltra uma ficção, mas essa ficção tem um tanto de verdade, tem um tanto da realidade que Machado de Assis viveu. Por exemplo, a ascensão social de Machado de Assis, como que o menino agregado de uma fazenda no Morro do Livramento, mulato, neto de escravos, como que o menino assim, aos 15 anos, conseguiu se infiltrar na roda de intelectuais e escritores da época. Então esse livro traz como foi esse processo. Através dessa história, o livro traz a história real de como que Machado de Assis conseguiu, né, se destacar como o maior escritor da literatura brasileira. Então, assim, é muito rico, é muito interessante e vale muito a pena. E aí, por fim, eu queria falar sobre essa capa e sobre essa imagem que retrata um Machado de Assis mais real, né? Machado de Assis mulato, como ele era. E essa capa, ela é resultado, né, de uma campanha que foi iniciada pela Faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. E essa campanha se chama Machado de Assis Real. Eu achei muito interessante porque o José Almeida Júnior, ele conta num dos vídeos dele no canal dele, eu até vou deixar linkado aqui o canal dele aqui no YouTube, e ele conta que o livro já havia sido encaminhado para a gráfica pela editora e a imagem não era ainda atualizada, então retratava o Machado de Assis branco. Mas aí ele se deparou com uma notícia do Anselmo Góes, no jornal O Globo, dizendo, né, que estava havendo essa campanha do Machado de Assis Real. Aí o autor entrou em contato com o editor e perguntou se ainda havia tempo de alterar a capa. Graças a Deus houve tempo, então essa é a primeira capa de um livro publicado no Brasil com a nova imagem do Machado de Assis. E isso é muito importante, né? Porque nós estamos vivendo um período de negação do racismo, de negação de tudo que os negros enfrentaram, de retrocesso, né? Então, assim, é muito importante a gente retratar o nosso principal escritor como ele realmente era. E dizer que as coisas não foram fáceis. Inclusive, o casamento dele com Carolina encontrou inúmeros empecilhos da família dela por causa dele ser pardo, por causa dele ser mulato. E também as inúmeras críticas, né, que ele recebeu durante a vida literária dele tinham um forte componente preconceituoso. Então isso é muito importante para a nossa cultura e para o nosso conhecimento.
Gente, na descrição do vídeo eu vou deixar os links para comprar esse livro aqui, O Homem que Odiava Machado de Assis, na Amazon. Vou deixar o link para comprar Dom Casmurro de Machado de Assis. E vou deixar, como sempre, né, os links para comprar o meu livro Felicidade Distraída. Para quem não sabe, né, eu sou a nova escritora da editora Faro e o meu terceiro livro vai ser publicado por essa editora que publicou o livro do José Almeida Júnior no início de 2020. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem um joinha, compartilhem com seus amigos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!